Olá, tudo bem? Aqui é do canal Inteligentista e os ateus estão me desafiando aí que eu não consigo refutar a teoria da evolução. Bom, eu tenho ido atrás, né, de PhDs, de professores de geologia, paleontologia. Tenho desafiado meio mundo já faz mais de 2 anos com a minha tese. Uma tese simples de entender, que a evolução no sentido de modificar e subespeciar a espécie é fato. Realmente ela modifica muito, tem muitos motores evolutivos ou biomodificacionais que geram uma modificação na espécie para ela se adaptar, para sobreviver, para driblar, né, todas as dificuldades da vida que o ser vivo vai encontrando. Então os motores evolutivos ou biomodificacionais são deriva genética, né, separa por mortandade ou por isolamento ali, aí gera um empobrecimento, inclusive, do patrimônio da população anterior. Aí você tem, nas duas populações, um efeito gargalho fundador de uma nova subespécie. Deriva genética. Aí você tem seleção natural, que vai selecionar o mais adaptável ali, vai fixar uma característica. Você tem mutações, né, tem mutações que pode gerar uma nova informação, uma mutação epigenética, já passando de uma geração para outra, uma modificação que vai se adaptar melhor a uma situação para a vida, para a sobrevivência daquela espécie. Então, quer dizer, a espécie se modifica até em tempo real, acompanhável, né? Você consegue reproduzir subespécie em laboratório hoje, né? Você tem exemplos fáceis de você gerar, né? Você conceber uma espécie que nem tem mais relacionamento de cruzamento com a população anterior. Então, a subespeciação ou a modificação adaptativa e empobrecedora do pool gênico anterior para poder subespeciar e fazer algo ali que se adapte, é verdade. Inclusive as espécies estão se degenerando, se adaptando dentro das possibilidades cada vez menores de sobrevivência. Você vê diversas espécies se extinguindo com baixa heterozigosidade, né? Você tem uma variabilidade menor, igual o chitá, você tem eles todos repetidinhos, né? Alguns artigos falam que até se os japoneses não se miscigenar com outros povos, eles caminhariam para a extinção, dada a baixa variabilidade do povo japonês, né? E as pessoas que têm pedigree de cachorro, esses animais domésticos, eles vão criando muita fragilidade para doenças, né? Animais domésticos nos Estados Unidos já estão condenados a ter câncer. E por quê? Porque fica muito frágil, come qualquer coisa, passa mal, não tem enzima, não tem produção, não tem situações no organismo dele capazes de enfrentar várias situações, igual o vira-lata tem. Então, é quando a espécie vai subespeciando e se isolando, porque o homem ele não se isola muito, porque depois da migração ele se cruza, mas o animal ele começa a se isolar, começa a cruzar com os diferentes, né? Então ele tem essa dificuldade muito maior do que o ser humano, que consegue cruzar com louro, com negro, sem grandes problemas. Mas o animal não, o animal ele já se afasta mais. Então isso vai gerando a menor capacidade de resgatar a riqueza patrimonial genética deles. Então, quer dizer, esses motores evolutivos, beleza, o darwinismo acertou, tá joinha, tá muito bem, né? Só que está faltando entropia genética aí, mostrando que o acúmulo de mutações deletérias vai comprometendo cada vez mais a espécie, e todas caminham para a extinção, conforme J.C. Sanford demonstrou, e Gerald Crabtree também demonstrou, e uma infinidade de cientistas aí que estão citados nos trabalhos deles. Então, você tem aí vários motores modificando realmente a espécie, né? Inclusive a entropia, que seria o motor maior e mais contundente que afeta todo mundo, é uma lei, né? É uma lei física e é uma lei também agora genética, em função de que todos os organismos tendem a estragar as informações cada vez mais.
Bom, informações genéticas. Então, gente, diante disso, nós estamos em 90% de concórdia com o darwinismo biológico. O criacionismo está em concórdia. Agora, qual que é o pulo do gato que eu apresento e que eu tenho apresentado aí, tem 200 anos, estou exagerando, mas e ninguém tem resposta. É o seguinte, por que as espécies se modificam rapidamente? É que deveria haver, no registro fóssil de 500 milhões de anos, meio bilhão de anos, deveria haver muita modificação nas espécies achadas nas camadas intercaladas por milhões de anos, deveria estar super modificado, você deveria ter uma variabilidade imensa, gigantesca, muito maior do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem catalogado as melhores estimativas 8,7 milhões de espécies no planeta. 2,4 milhões marinhas e 6,4 terrestres. Então, se nós aplicarmos, tá, uniformitariamente o comportamento biomodificacional evolutivo, os motores que atuam na modificação na história fóssil, conforme ela é nos contada, porque no criacionismo a gente sabe que aquelas camadas sedimentares ali ocorreram num período curto de tempo. Elas se formaram rapidamente, sucessivamente, uma depois da outra. Em alguns lugares formou só poucas camadas de toda a coluna geológica, porque não tinha sedimento para acumular ali. Então a camada antiga ficou... Outro lugar teve seu erguimento, né? Então houve toda essa bagunça aí que a gente sabe, e as camadas estão espalhadas na Terra. Às vezes a camada do Cretáceo está em cima, às vezes outra camada lá mais antiga está na parte mais de cima, porque não teve outra sedimentação que alcançou aquele local. Não houve erosões ou taxa sedimentar capaz de alcançar aquele local, então ficou ali faltando algum extrato, vamos dizer, de uma coluna geológica completa. Então o criacionismo entende assim. Agora o evolucionismo histórico, não biológico, o histórico, entende que cada camada geológica ela compreende milhões e milhões de anos. E ali eles vão achando, aqui e ali, amostras fósseis, certo? Só que eles deveriam achar amostras bem diversificadas, e eles acham repetições. Não só repetições numa camada só, mas em camadas diferentes, as mesmas repetições. É chamado isso na literatura científica de estase morfológica. Então, meus queridos, acabou a própria evolução biológica condena a evolução histórica. Por quê? Porque a evolução biológica exige da evolução histórica que tenha uma diversidade ali, que já que a subespeciação ocorre até em tempo real, a diversidade deveria abundar em todo o registro fóssil, e não abunda. Pelo contrário, você tem trilhões de amostras fósseis, mas espécie tem 250 a 300 mil espécies. Isso combina, repetidas, né? Repetição combina muito mais com a ideia de sepultamento de populações do que com a ideia de sepultamento de amostras intercaladas por milhões e milhões de anos. Fato. Né? E você tem, a ideia combina também com a ideia de tipos básicos ancestrais, conforme o próprio Darwin citava milhares de biólogos da sua época, que tudo vinha de um ramo ancestral, de um tronco ancestral. Então, vários troncos ancestrais deram origem às espécies, e por isso se encontra nas camadas geológicas os representantes ancestrais daqueles que descenderam hoje. Simples assim. Eu não vejo tanto mistério na geologia e na paleontologia para entender que a geologia e a paleontologia confirmam o histórico bíblico.
que a Bíblia fala que existiu uma população, de repente essa população foi soterrada por um dilúvio global, né? E a gente tem sinais de dilúvio global em todo o planeta Terra. Você tem imensas catástrofes que fizeram o mar transgredir e regredir diversas vezes sobre os continentes, deixando no rastro dessas transgressões e regressões do mar sobre os continentes as camadas sedimentares que ficam nas bacias da Terra, em geral, fica na bacia da Terra. Só aqueles terrenos que soergueram depois é que a camada sedimentar vai ficar lá em cima, nos Andes, no Himalaia, alguns lugares que soergueram. Mas, inclusive, isso é prova de que foi recente, né, a catástrofe, porque se tem fóssil lá em cima que não foi erodido pelo vento, é sinal de que eles estão ali tem pouco tempo. Ventos e tempestades já teriam desgastado se tivesse ali milhões e milhões de anos. Então, queridos, é simples. A geologia, a paleontologia, eles ficam se sustentando na datação radiométrica. Gente, já acabou a datação radiométrica. Tem uma máquina chamada Tokamak que mostra que o plasma, quando atinge 100, 150 milhões de graus, ele gera uma fusão nuclear. Então, se um asteroide cai na Terra, um asteroide grandão cai na Terra, ele vai gerar essa temperatura que vai gerar fusão nuclear, aceleramento de partículas e até criação de elementos que eram estáveis vão passar a ser instáveis. E houve decaimento radioativo em grande escala. E aí você tem idades imensas em algumas rochas e idades menores em outras rochas. Pronto, resolvido o problema. Não precisa ser mais acreditar naquela baboseira de milhões e bilhões de anos. Até porque tem quase 100 métodos de datação que contradizem os métodos de datação de altas escalas de tempo necessários para o histórico evolutivo. Tá? Por exemplo, o próprio carbono 14, que é uma datação radiométrica, ele evapora rapidinho, né? Decai rapidinho. Com 100, 200 mil anos, uma amostra não deveria ter mais nada de carbono 14, porque em 5.700 anos já cai a metade. 11 mil anos, metade da metade. Então 100 mil anos, 200 mil anos, não devia ter nada de carbono 14 numa amostra. E o Dr. John Baumgartner, meu amigo no Facebook, e a equipe no laboratório de Los Alamos, que eu acho que é o maior do mundo em energia nuclear, fez teste em diamantes, em rochas de origem orgânica, incrustadas em rochas de 300, 500 milhões de anos, e encontraram carbono 14 datável, mostrando que essas rochas não têm 500 milhões de anos, não tem nem aqui nem na China, porque senão não teria carbono 14 ali. Está entendendo? Então acabou, o darwinismo já acabou, e o pessoal que ainda está sustentando isso é porque não se atualizou, não estudou e não confrontou as ideias. Acabou, gente. Agora o criacionismo pode voltar às salas de aulas, porque o criacionismo já tem material científico bastante para poder desbancar essas ideias aí. Aí o macaco e o homem. Já acabou o tempo, não teve tempo evolutivo de acontecer qualquer coisa para o macaco e o homem. E nos testes de cruzamento artificiais, não deu nem início de embrião. Você pega, às vezes, 700 plantas, elas de espécies diferentes, elas dão início de embrião. Pega até gêneros diferentes, dá início de embrião. Então, existem vários grupos que têm uma compatibilidade de emparelhamento cromossômico que gera o início de embrião. Homem chimpanzé, homem orangotango, homem gorila não deu nada até hoje. Já fizeram mais de 1 trilhão de testes darwinistas, mostrando que o homem é único, conforme a Bíblia diz. A Bíblia está certa. Felizmente essa é a notícia, tá? Um grande abraço para todo mundo aí. Assina o nosso canal aí.